this the hat-trick? It is his time. Here is McGrath. Sensational goal. What a result. All the way through for Saints. Wherever you're watching from around the world, the UK, the Americas, Asia, Africa or Australia, welcome to Melbourne. This is the Hyundai A-League. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Australianão, a edição extraoficial, extra especial do Australianão. O negócio subiu no nível, assim, fantástico, maravilhoso. Isso porque a gente está recebendo hoje aqui um campeão mundial, né? O que é que pode ser melhor que isso? O cara atingiu o topo na carreira, foi campeão mundial e mais, não foi só campeão mundial, ele foi campeão mundial fazendo o gol do título. Pois é, vocês estão vendo ele aqui na tela, vocês chegaram até o programa aqui já com a divulgação, com o flyer, então vocês sabem de que eu estou falando. Mineiro, ex-São Paulo, campeão mundial pelo São Paulo, seleção brasileira, Chelsea, Hertha Berlim, enfim, São Caetano, Ponte Preta, Guarani, Rio Branco, tem uma história muito bacana no futebol, hoje está aqui na Austrália e participa conosco do Australianão. Mineiro, prazerzaço, uma honra estar recebendo você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, tudo bem? Um abraço para vocês, obrigado aí pelo convite. E sempre um prazer, né, poder estar participando, poder estar contando um pouquinho da nossa história, compartilhando um pouquinho, né, daquilo que a gente viveu dentro do esporte, dentro do futebol. E agradecer a vocês pelo carinho, por terem lembrado aí da figura, da personalidade. Fera, você é fera, você é monstro sagrado do futebol, tem muita história para contar, a gente vai bater um pouco, vai falar um pouco, né, sobre isso nesse programa de hoje. Muita gente, os mais desinformados devem estar se perguntando, pô, Australianão, Mineiro, o que tem a ver, né? O Mineiro agora é o novo técnico do time feminino do Essendon Royals, tá aqui na Austrália já há um tempo e a gente vai explicar também um pouco ao longo do programa. E como eu falei, a gente subiu de nível, num negócio assim, inimaginável. Tem outro convidado especial também no programa hoje. É o repórter Giovanni Chacon, jornalista Giovanni Chacon, que é repórter da Jovem Pan, cobre o São Paulo lá na Jovem Pan. Giovanni, obrigado. Cara, muito obrigado, uma honra ter você aqui também. Seja bem-vindo ao Australianão. Eu que agradeço o convite de vocês, uma honra estar aqui também. E olha, vou te dizer, não é porque parou já há um tempinho que não tá jogando bem, não. No final do ano passado eu vi o Mineiro jogar lá no Legends Cup, lá no Morumbi, e tá jogando fino da bola, e certamente como treinador tem muito futuro. Teria vaga nesse time do Diniz ou de hoje, Chacon? Pô, joga fácil, jogou de terno sempre, não jogaria agora? Tem vaga em qualquer time aqui. Com certeza, grande Mineiro. E claro, as minhas joias que estão sempre aqui comigo, João Gabriel Curtinhas, camisa da Chape hoje, fazendo essa homenagem à grande Chape. Mais uma vez, um prazer ter você, João. Bom dia, galera. Muito prazer. A gente está trazendo cada vez mais especialistas aqui, hein, Edu? O negócio tá profissional aqui mesmo. Eu preciso fazer a piada porque eu tenho o local de fala de trazer o único mineiro campeão do mundo do programa. Então é isso aí. E com um parênteses, não é mineiro de fato, né? A gente vai falar também, vai explicar um pouquinho dessa história, né, Rodrigo? Seja bem-vindo mais uma vez também. Valeu, Edu. Queria fazer um comentário. Eu torço pro Corinthians, então esse título mundial do Mineiro me doeu. Porém, é um grande prazer conversar com essa lenda do futebol. Eu tenho muitos amigos são paulinos que, cara, idolatram e são muito gratos pelo que você fez, pela equipe deles, e eu sou grato pelo que você fez ao futebol, então vai ser uma honra bater um papo contigo aí, Mineiro. Valeu, Rodrigo. E Giovanni, bem-vindo também, irmão. Valeu, tamo junto, prazerzão estar aqui. Fazer a menção também a essa camisa maravilhosa que o Chacon tá usando, né, da seleção australiana, então ele chegou chegando, veio no clima mesmo de Austrália, e já nesse assunto Austrália, Mineiro, por que Austrália? Como é que você veio parar aqui? Você não jogou aqui como profissional, enfim, de repente, eu estava aqui já quando você chegou e quando eu soube da notícia, o Mineiro está aqui na Austrália, Mineiro na Austrália, o que é que ele veio fazer aqui? Como é que você veio parar na Austrália, Mineiro? Explica pra gente. Pois é, uma história bastante longa, mas vou tentar resumir, né? Já fazia alguns anos, mais de 7 anos, se não me engano, eu recebi um convite
junto com alguns ex-atletas que estavam no Brasil, para virmos fazer clínicas esportivas aqui na Austrália. A gente passava um período de 1 semana, 10 dias aqui, fazendo clínicas esportivas para escolas, comunidades, imigrantes e para quem quisesse participar. E através disso, eu fui conhecendo um pouco da Austrália, conhecendo um pouco do futebol, né, do soccer aqui. E aos poucos eu fui me identificando muito com esse país. Antes de mudar para cá, eu estava morando na Alemanha. E até que depois de algumas dessas vidas, algumas dessas viagens e até a Austrália aqui, a gente recebeu um convite, né, de poder vir para cá, montar um projeto, apoiar projetos, né, através do esporte. Acabamos dando a entrada nesse processo. Eu já tinha percebido, né, que aqui era um país que tem muitas oportunidades, que as crianças, que os jovens, que as famílias, os pais, né, estavam ansiosos, né, por esse tipo de trabalho. Então, conversei com a minha família, falei, né, das possibilidades, dos desafios, né, que poderiam existir aqui. Aí demos entrada no processo, a gente não sabia se ia ser fácil ou não, resolvemos arriscar. E depois de alguns anos, né, quase 2 anos, nós conseguimos aí a aprovação do visto. E desde janeiro de 2020 nós estamos morando aqui na Austrália, fazendo esse trabalho do futebol, do esporte e apoiando alguns projetos sociais também. Legal, tive o prazer, inclusive, de participar do evento de recepção definitiva do Mineiro aqui, eu e o Rodrigo, né, Rodrigo? Estivemos lá, fizemos um pagodinho lá, inclusive. Tentamos entrar em campo, né? O Rodrigo não estava machucado, né? Eu levei minha chuteira, mas tinha 40 homens querendo entrar, eu deixei a chuteirinha de lado, falei, não vou deixar os craques aí entrarem. Você veio com o Silas, veio com o Elivelton, outras feras também, né? Sim, tinha bastante. Não lembro se o Robert chegou a vir, mas sempre tinha o Paulo Sérgio, mas sempre tem assim, uma galera bacana que vem, né? Quase todo ano vem com um projeto chamado Tour of Hope, e a gente faz e divulga esse trabalho, né, de estar apoiando, falando sobre valores, falando sobre princípios, né, não somente sobre esporte, mas o que isso pode agregar, né, ao cidadão, à pessoa que às vezes busca uma oportunidade, busca uma expectativa de vida. E assim como um dia nós tivemos através do esporte, a gente tenta compartilhar essas experiências com jovens, com crianças e pessoas assim que precisam de um suporte, de um apoio. Legal. Chacon, vou passar a bola para você. Como segundo convidado especial, fique à vontade para bater esse papo com o Mineiro também. Valeu. Mineiro, eu queria perguntar 2 coisinhas para começar. Primeiro, como foi o processo de formação de treinador? Como foi se tornar treinador, fazer cursos? Se você fez, como é que foi essas etapas? E por que você preferiu treinar na Austrália, sendo que na Alemanha você tinha uma ampla abertura e a Alemanha é um país que investe muito forte no futebol feminino. Não só a Austrália está investindo e muito nisso. Mas a Alemanha é uma das pioneiras, tem as equipes mais fortes da Europa, e lá você tem muita abertura, você é muito querido, principalmente no time que você jogou, não só no Hertha, mas no TuS Koblenz, né? Que é até conhecido como time do Mineiro. Por que você preferiu a Austrália para começar essa carreira e não a Alemanha? Então, eu fiz a minha licença, né, de treinador em 2011 na Alemanha, mas na verdade eu fiz para agregar, né, para ter currículo, ter material, às vezes quando precisa fazer uma apresentação, alguma coisa, mas na verdade nunca almejei, né, de ser treinador, eu busquei ser treinador de equipe feminina ou masculina, mas era algo que eu queria ter no meu currículo também, até porque a gente aprende muito, né, fora de campo. E quando eu fiz esse curso, eu vi o quanto eu aprendi, mesmo que eu tenha jogado, tenha estado dentro das 4 linhas, a visão fora de campo é totalmente diferente. Quando eu fiz o curso na Alemanha, felizmente foi em inglês, né, então foi um pouco menos difícil, porque se fosse fazer em alemão, não teria chance nenhuma. Mas realmente a liga alemã é uma das mais fortes e muito equilibrada, sempre competitiva, mas na verdade a Alemanha já tem praticamente uma base formada, né? Já tem uma filosofia de trabalho. E aqui na Austrália,
como eu falei, não era algo que eu estava procurando, mas aconteceu e fiquei muito feliz com essa oportunidade. Mas aqui na Austrália a gente vê esse desejo das pessoas aprenderem, de acrescentarem coisas novas. Eles são abertos ainda a novas ideias, a novos ensinamentos, entendeu? Coisa que às vezes não tem esse tipo de abertura na Alemanha, porque eles têm uma filosofia de trabalho e não existe tanta flexibilidade. Tem um trabalho meio padronizado em todos os níveis, né? Desde a primeira divisão até a 12ª que existe na Alemanha. Existe um padrão. Então, tipo, agregar coisas novas para eles nem sempre é bem aceito. E como eu falei, nessas vindas aqui na Austrália, todos os trabalhos, todos os ensinamentos que a gente passava, fundamentos, eram muito bem recebidos, mesmo que eles já soubessem, eram muito bem recebidos e você via o interesse das pessoas de aprender, de crescer, de fazer perguntas, de se desenvolver, entendeu? Então isso me chamou muita atenção, isso me cativou a aceitar esse desafio. Muito legal. João e Rodrigo, com vocês também aí para... Olha, eu tenho uma perguntinha já meio que em linha com o que você vem falando. Eu jogo num time masculino, claro, da liga que joga o Essendon Royals, na State League One. O Essendon Royals tem uma estrutura muito legal, é um clube bem conhecido até dentro o meio do futebol. Porém, existem clubes, até mesmo no ramo do feminino, talvez com estruturas maiores ou até mais consolidados e tudo isso. Então eu queria saber só como que surgiu o Essendon Royals e o que você acha do clube em si, da estrutura, visto que é um clube de State League, né, e não teoricamente de NPL, que a gente já explicou aqui no Australianão como funciona, para entender um pouco. Entendi. Então, Rodrigo, esqueci de um detalhe, né, associado à pergunta anterior. Antes de aceitar esse convite, eu estava trabalhando, né, como agente, como representante, né, de algumas atletas do futebol feminino, no Brasil, na Alemanha, em alguns lugares assim. Então, tipo, meu alvo era fazer essa transição do pessoal do Brasil para a Austrália, um intercâmbio que fosse, qualquer coisa nesse sentido, para gerar oportunidades. Mas o ex-treinador do Essendon Royals, o Mick Gallo, ele é um amigo pessoal, inclusive ele já tinha aberto 2 ou 3 vezes a oportunidade para esse projeto do Tour of Hope. Está dando treino para as meninas em anos anteriores, então a gente já tinha uma amizade, né, já tinha um relacionamento, mas não sabia que ele estava indo embora. Então, conversando assim, conversa bem formal sobre alguns assuntos, né, o pessoal descobriu que eu estava trabalhando no futebol feminino, acho que associou a ideia, surgiu o comentário, mas será que ele tem interesse, de repente, de estar dirigindo a equipe de futebol feminino, já que o treinador está saindo? Eu falei, eu aceito o desafio, né? Que já chegamos até aqui, por que não? Então, tivemos uma entrevista, falei um pouco das minhas ideias, dos projetos, procurei mais informações do clube, mas eu já conhecia o clube de fato. Meu filho, inclusive, antes das restrições, né, antes do fechamento aqui para as práticas esportivas, meu filho estava treinando lá no Essendon Royals, e então já conhecia algumas pessoas ali, mas não tinha a intenção de estar dentro do clube, né? Tanto que nunca mencionei nada de interesse com nenhum clube, né, aqui da Austrália. A minha vinda para cá, né, a princípio, foi para dar treinos, né, em academias particulares, apoiar projetos sociais e divulgar o futebol, né, em si. Tanto que para o próximo ano foi uma das principais vindas minhas aqui, para abrir um projeto de esporte, né, de futebol, chamado Woodley Soccer Academy, que foi o pessoal que patrocinou praticamente a minha vida, né, a vinda da minha família para cá, com a intenção de divulgar o esporte, divulgar o futebol e estar associado com a divulgação para jovens e crianças e também para aquele pessoal que não tem tanta oportunidade para o acesso ao esporte. Legal. Eles estavam falando de ter vaga no time do Diniz, no time do Essendon, com certeza você tem vaga, Mineiro. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mineiro, eu vou passar para o Mineiro agora, para o Mineiro original, João Gabriel Curtinho. Mineiro, eu acho que, só fazer um comentário, um adendo, né, o que você estava falando antes de
tudo que vocês traziam era meio que novo, né? E a estrutura do futebol aqui estava surgindo muito pouco. Acho que estava surgindo há pouco tempo. Acho que isso casa com o que a gente vem conversando nos últimos episódios do futebol na Austrália ser uma coisa nova, né? Da A-League ser uma competição desde 2005, ainda estão colocando time, trabalhando de rebaixamento. Eu acho que é interessante, eu acho que casou com tudo aquilo que a gente falou sobre essas origens novas do futebol. Mas eu queria saber um pouco mais sobre o time, a estrutura que você encontra na State League One, que, né, como a gente já disse em outros programas, é uma das divisões inferiores, e assim, a Austrália ela tem muita infraestrutura no geral, né? E a gente fica pensando, o futebol não é muito evoluído, mas como que é a estrutura do time, da competição? Tipo, falta alguma coisa? Ou é só um trabalho com o tempo mesmo? Na verdade, estou começando a pegar as informações, entender a liga, né? Agora, uma liga que é um pouco complicada. Desde o início, quando eu cheguei aqui, tentei entender, coisa que, como já falou, né, foi explicado aí no programa, mas para entender a princípio, assim, você precisa ter um pouco de paciência, entender como funciona. E no meu caso, o que eu percebi antes de aceitar esse convite, em geral, existe a estrutura, né? Existe o apoio ao esporte, né? Em geral, aqui na Austrália. Então, por exemplo, eu dei aula em escolas, dei aulas particulares, dei aulas em academias, em tantos lugares. Então, existe o incentivo, existe o interesse e a procura das pessoas por esse esporte, né? Apesar de não ser o mais popular aqui. Mas existe essa demanda e existe espaço e oportunidade para todo mundo. Talvez vocês olhando assim da figura pública, né, o mineiro, poderia ter ido para um clube maior, ou eu não fiz divulgação, não mandei currículo para clube nenhum, entendeu? Foi uma coisa ocasional que aconteceu e eu achei que seria um pontapé inicial, de repente, até para que eu possa aprender. Meu inglês ainda não é um inglês tão fluente que eu possa pegar e assumir uma equipe, de repente, que tem uma estrutura, uma outra linha de raciocínio, que seja ganhar competições. Eu estou no estágio ainda de ensinar, na parte de desenvolver algo, e ir crescendo junto com uma equipe. Então, acho que foi um passo certo, e à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai crescendo, e de repente vai buscando coisas maiores. Então, tipo, para mim, eu aceitei mais como um desafio, vendo as possibilidades que existem aqui nesse país. Então, assim, estou muito feliz, sei que aí, futuramente, coisas boas podem acontecer, até mesmo porque em 2023, né, a Austrália e a Nova Zelândia foram ser sedes, né, do futebol, da Copa Mundial Feminina, então isso também é um ponto positivo que me fez estar dentro dessa visão do esporte e do futebol em si. Isso é muito legal e até, mais uma vez, a humildade de sempre, né, de reconhecer onde você pode pisar, né, o Mineiro falou, talvez não tivesse o inglês suficiente, a própria experiência de pegar um time de uma estrutura maior, mas dentro disso, você traça algum plano, Mineiro, assim, um plano mais específico de, quem sabe, sei lá, A-League, né, um clube da A-League no futuro, ou voltar para a Europa, ou Brasil, da W-League, né, na verdade, bem corrigido, Rodrigo, ou Europa, ou voltar para o Brasil, ou não, você está dando um passo de cada vez, como é que você enxerga o seu futuro no futebol? Então, a princípio, os planos, né, quando a gente decidiu mudar para a Austrália, era de ficar um longo período aqui, né, tanto que a gente teve essa paciência de esperar, porque o processo da nossa vinda aqui foi para pegar o visto de permanência, né? Não de trabalho, nem nenhum outro que não nos desse a possibilidade de ficar bastante tempo aqui. Então, a gente teve uma espera longa, um processo bem difícil, bem detalhado mesmo para conseguir pegar esse visto. E depois que a gente pegou, então a gente teve a certeza que a gente poderia ter essa paciência para trabalhar, para ver como funcionam as coisas exatamente, para respeitar a cultura local e ver o que a gente pode agregar com a nossa cultura, com a nossa experiência de Europa também, e fazer com que as coisas funcionem, né? Não chegar aqui e querer fazer uma revolução, acho que também não seria algo assim legal. Acho que a gente pode agregar, e agregando a gente tem condição aí de fazer um trabalho legal, pelo menos deixar alguma coisa positiva. E a linha que eu falei, né, para o pessoal que eu pretendo seguir, é a linha que já estava dando certo, né, que é a do treinador anterior, e agregar talvez o meu conhecimento e a minha experiência com o que já vinha dando certo. Chacon. Mineiro, o vestiário, né, os bastidores de um time,
ele parece que é muito igual quando é no futebol masculino. Então, isso você conhece pra caramba, conhece como é cobrança, como é que o time tá perdendo por 2-0, no intervalo ter aquela cobrança um pouco mais firme do treinador em cima da galera, como é que se fala. Você acha que tem uma diferença entre o masculino e o feminino? Precisa ser tomado um cuidado maior de como se fala, também no âmbito psicológico, também do técnico, do psicólogo do time? Você acha que você vai ter que ainda pegar o jeito de como é que funciona, esquecer como é o vestiário masculino e entender como é que é a cobrança no vestiário feminino? Então, eu tenho certeza que é totalmente diferente, né? Até pelas questões emocionais, né? Não vou nem falar em questões técnicas, mas pelas questões emocionais, né? Pela estrutura da própria mulher. É algo que eu vou precisar aprender. E agora, como comandante, né, a gente sabe que são situações diferentes, mas, assim, eu nunca fui uma pessoa de expor ninguém, de abrir braço, de querer expor alguém. Mas eu sei como fazer uma cobrança, né? Talvez de uma forma próxima, de um olho no olho, de uma maneira que a pessoa entenda, né? Então, isso vai ser o meu desafio, passar essa maneira, né, que a pessoa precisa entender que, às vezes, isso é uma dificuldade que eu vejo assim bastante no futebol, né? A gente pensa muitas vezes no atleta, na performance do atleta, né? Ou o atleta pensa em si. Mas a minha ideia é tentar abranger, né, o coletivo, né? O atleta pensar no geral, no bem comum do grupo, do time. E pensando dessa forma, eu tenho certeza que vai facilitar muito o trabalho. Se a gente pensar de maneira só individual, o potencial ou qualidade de cada um, talvez não consiga atingir o objetivo que eu quero dentro do clube. Quero dizer, já que a gente vai acompanhar, né? Vamos tentar acompanhar na medida do possível a State League One, que a gente vai cornetar, né, Rodrigo? Isso aqui a gente sabe fazer muito. Legal. Obrigado. Pode cornetar também. Não, vou estar acompanhando de perto aí. Espero que volte logo, questão de treinamento e tudo mais, para as coisas começarem a voltar ao normal. E para o Chacon que não entende, talvez não tenha um conhecimento tão aprofundado, a State League não se trata de jogadores e jogadoras que são profissionais do futebol. Eles têm outras profissões, outras atividades e agregam o futebol a isso. E, eventualmente, nem sempre tiram o que podemos chamar de uma merrequinha para colaborar, entendeu? Então, assim, além desse desafio de se adaptar à questão, sei lá, de vestiário masculino e feminina, é também se adaptar às pessoas que, tipo, estão tendo aquilo como talvez assim, ninguém leva como uma diversão, não tô nem aí, mas, teoricamente, uma diversão, né? Não é assim, a minha vida depende disso, né? Segundo plano. O segundo plano, a coisa mais importante dentre as menos importantes. Você tá preparado para isso também, Mineiro? Sabe dessa realidade também já do futebol semi-profissional, podemos dizer assim? Então, como eu falei, antes de aceitar o desafio, né, a gente procura colher o máximo de informações do clube, a respeito da liga, a respeito da ideologia do clube, da formação, das metas do clube, né? Então, tipo, eu tinha já essas informações, que era um clube semi-profissional, que a maioria dos atletas praticamente tem uma primeira profissão, né? O futebol está em segundo plano. Mas, assim, eu percebi, nas vezes que eu treinei, né, tive a oportunidade de treinar essas meninas, tipo, a motivação que elas tinham, a dedicação que elas tinham, é como se fosse um futebol profissional. Então, isso me chamou a atenção, entendeu? Mesmo que não seja a prioridade delas, não seja a profissão delas, tipo, elas são determinadas, elas são batalhadoras, às vezes elas têm que custear, né, própria ida pro treino e coisas assim, né, que eu ainda vou destrinchar, né, procurar saber como funciona exatamente, mas você não vi uma atleta desmotivada, cara. Isso me chamou muita atenção, entendeu? E às vezes tem pessoal que é profissional, vive disso, tem ali uma condição bacana e tipo, não sabe aproveitar, tá reclamando, nada tá bom, nada funciona. Então, às vezes, as coisas muitas vezes não estão agregadas a valores financeiros ou dinheiro, né? Muitas vezes você vê a motivação, a forma que a pessoa se dedica
e aquilo ali acaba servindo de um incentivo para você também, como serviu para mim. Bacana, isso é muito legal. O próprio Edu falou, né, quando você apitou uns jogos também do Amador, você falou, né, que jogo das crianças do masculino era um clima mais contraído, das meninas era mais pegado, né, engraçado isso. Eu tive essa oportunidade de apitar alguns jogos, acredito que eu tive a sorte de pegar um nível um pouco melhor das meninas e elas levavam muito mais a sério do que os meninos, né, futebol na Austrália tem disso, quem sabe a gente vê o trabalho do mineiro desenvolvido a ponto de ver isso, sei lá, uma menina... As mulheres, Edu, acho que as mulheres... O homem sempre leva tudo meio que, às vezes, sabe, vai que vai, e aquele é o momento, resumindo talvez o que o Mineiro falou, é o momento delas ali, entendeu? Então elas estão ali querendo mesmo, isso é legal. E tem toda a luta também da tentativa da solidificação do futebol feminino no mundo, né? A Austrália é muito mais desenvolvida no futebol feminino, mas ainda assim ainda bate de frente com as dificuldades de gênero que acontecem no mundo inteiro. Só uma última coisa sobre essa... Fala, João, por favor. E como a gente falou também uns 2 episódios atrás, né, o futebol feminino da Austrália, ele deu, acho que é top 7, né, no último ranking que saiu, e o futebol masculino tá lá para baixo, então, engraçado, né, a gente tá acostumado com a discrepância do outro lado, né, no Brasil, aqui, como os investimentos são meio páreos, o feminino tá disparando em relação ao masculino, né. Só mais uma coisa sobre isso, para a gente até passar para um próximo tópico no finalzinho, para a gente falar um pouco sobre a carreira do Mineiro também. Como é que é o treinador mineiro? O que é que você pensa do futebol? É um treinador retranqueiro? É um treinador estilo Guardiola, essa coisa do futebol moderno, posse de bola, tic-tac, não sei o quê? Ou como é que você enxerga o futebol mineiro como treinador? Então, é uma pergunta interessante, né? E, assim, na verdade, como eu encaro o futebol, como foi a minha carreira, né? Para mim, o mais difícil é fazer o simples. Então, eu sou daquele jogador que faz o feijão com arroz, o simples. Como treinador, não quero inventar muito também, entendeu? Quero passar o máximo de confiança para que as meninas tenham criatividade, tenham coragem de fazer aquilo que elas gostam, que elas sabem fazer dentro de campo. Mas não adianta você, no meu pensamento, né? Pelo menos nessa situação, não estou me referindo a outros clubes, a outros treinadores, mas no meu pensamento, a minha ideia é procurar ser o mais simples possível, mais objetivo possível, e foi assim que eu consegui me destacar na minha carreira. Não sou um jogador excepcional, como muitos dizem, sou um jogador feijão com arroz, mas que conseguiu manter uma regularidade, entendeu? Isso talvez tenha me destacado em alguns momentos, mas essa é a forma que eu quero trabalhar, já sabendo o potencial que elas têm, agregar algumas coisas, mas não querer chegar e fazer uma revolução, como eu falei. Quero apenas adicionar algumas coisas que talvez ainda elas precisem melhorar e deixar elas fazer o que elas gostam, que é jogar futebol. Aqui o futebol, como você falou, o futebol feminino é muito, muito forte, né, em termos de seleção, conhecido aqui como as Matildas, né? E tem algumas atletas até que eu conheço pessoalmente. Então, eu sou muito fã do futebol feminino aqui, sou um dos incentivadores, não só na Austrália, como no Brasil, em qualquer outro lugar, pela dificuldade que a gente sabe que o futebol feminino passa. Mas eu sei que, de alguma forma, com minha imagem ou com minha influência, eu posso ajudar, né, um pouquinho que seja, o crescimento do futebol feminino também. O anúncio feito pelo Essendon Royals foi muito legal, justamente em cima dessa imagem do futebol do Mineiro, e foi muito bacana. Já puxando o assunto um pouco carreira, Chacon, você cobre o São Paulo já há algum tempo, então peço para você iniciar esse tópico, né, sobre carreira do Mineiro, o que é que ele representa para o São Paulo, enfim, toda essa história que ele tem. Não tenho dúvida que para o torcedor é um cara que trouxe muitas alegrias, um em específico com um gol determinante, né, contra uma equipe que não sofria gols há tanto tempo, que era o Liverpool naquele momento, e conseguiu trazer aí o título mundial, o tricampeonato mundial para o São Paulo. E assim, é uma posição, você falava de arroz com feijão, você quer fazer isso como treinador, como jogador era o que você fazia, queria encaixar duas em uma. Falar sobre a sua carreira, que você sempre fez o arroz com feijão, o que faltou na sua carreira, eu queria que você falasse isso. Se faltou alguma coisa para você falar, minha carreira seria mais completa se tivesse isso.
E falando sobre o arroz com feijão, queria que você falasse hoje. Eu sei que você acompanha o São Paulo também, até pelo carinho que a torcida tem por você e você tem pelo São Paulo. O que falta no São Paulo atualmente? Falta o arroz com feijão? Então, falando sobre minha carreira, né, primeiramente, que é mais fácil. Então, assim, eu acho que eu recebi muito mais do que eu merecia na minha carreira, né? Sempre costumo falar que eu fui um cara muito agraciado, né, muito abençoado por Deus, porque assim talvez eu tenha chegado mais longe do que eu sonhava, do que eu pensava, mas assim muitas coisas aconteceram na minha carreira de uma forma assim que não tem como explicar, né, o porquê, mas aconteceram e sinto-se muito privilegiado, muito contente com isso. E assim, de repente, uma das coisas assim, que aconteceu tarde, ou aos olhos, né, do futebol, do panorama do futebol, eu cheguei tarde, né, num grande clube, que é o São Paulo, né, considerado um grande clube. Cheguei com 29 anos, então, assim, algumas coisas atípicas, né, aconteceram na minha carreira. A primeira vez que eu fui para a seleção, eu estava na Ponte Preta, de Campinas, eu tinha 23, 24 anos. Assim, não era um grande nome, mas tipo, eu tinha a regularidade, como eu falei, isso acabou chamando a atenção, né? E naquela ocasião o professor Emerson Leão me chamou. E aí depois teve um período ali de 3, 4 anos, assim, que foi um boom, né? Foi o período de São Caetano, São Paulo, seleção e tal. Então, assim, não tenho o que reclamar da minha carreira, principalmente por um volante. Eu acho que assim, fui muito privilegiado. Talvez alguma frustração que eu tenha tido, mas não posso considerar como frustração também. Vou dizer algo que eu gostaria de ter realizado e não consegui. Talvez ter jogado numa partida da Copa, mas só o fato de estar lá já foi muito bom, foi um sonho realizado. E de ter feito um gol pela seleção, que eu não consegui fazer também. Quase fiz um gol uma vez num amistoso contra o Kuwait, mas não consegui fazer gol pela seleção. Isso é uma coisa que me deixou assim, digamos, faltando alguma coisa. E sobre São Paulo, não sei, assim, não sei dizer, né? Não gosto assim, muito de comentar sobre coisas que eu não estou vivendo, que eu não estou presenciando, né? Talvez, se eu tivesse no dia a dia, sabendo o que de fato está acontecendo, seria mais fácil fazer um apontamento ou indicar, né, o que consertar, né? Acredito que todo mundo está buscando essa resposta, né, para que a situação se reverta o mais rápido possível. Afinal, o São Paulo, um time vencedor, acostumado a ganhar títulos, né? Então, se a gente soubesse exatamente o que estava faltando, com certeza íamos apontar ali para que isso pudesse ser revertido o mais rápido possível. Mas fica assim a nossa torcida, né, para que o São Paulo volte aí aos tempos áureos, né, de conquistar títulos importantes, de celebrar grandes vitórias, de grandes conquistas, né? E naquela ocasião que eu passei por aí, né, com 2005, 2006 e os anos seguintes, foi um momento que deu liga, as coisas funcionaram, tinha uma receita mágica exatamente, mas as coisas funcionaram, o time encaixou, deu uma boa sequência e a gente acabou conseguindo ali marcar um pouco da história do São Paulo também e obter, né, esse carinho, esse prestígio da torcida. Com certeza. Você falou da Copa do Mundo, e aí o Rodrigo gosta muito de lembrar essas coisas. 2006, até hoje, se fala que se Mineiro tivesse ali no pé do Zidane, Rodrigo, a história teria sido outra, né? Nossa. Mas olha, eu tenho uma outra pergunta, na verdade. O Mineiro surgiu para o futebol num momento áureo do futebol brasileiro, né? Tanto internacionalmente, em termos de seleção ou jogadores na Europa, como também no futebol brasileiro, né? Lotado de times muito bons, com jogadores que são lendas, que nós, enfim, lembramos até hoje e tudo mais, né? E você teve a oportunidade de jogar com muitos deles e se destacar. Então, assim, é claro que você mesmo já mencionou com relação ao São Paulo, que não está no dia a dia, entendendo o que está acontecendo, podendo, de repente, apontar algo para reverter. Mas o que você considera, Mineiro, que, na minha opinião, talvez venha em linha com o que está acontecendo com São Paulo, o que você considera que tenha feito o futebol brasileiro, em geral, decair tanto
Porque hoje o futebol brasileiro, lá, o campeonato brasileiro, é muito fraco comparado com o que já foi um dia, entendeu? Em termos de nível de jogadores, em termos de nível dos clubes, em termos de consistência dos clubes e principalmente em termos de gestão. Queria saber a sua opinião sobre isso. Certo. A minha opinião, né? Talvez uma coisa que precisamos melhorar, talvez é o investimento, né? A infraestrutura na Liga, né? A Liga Nacional. Nós não temos hoje uma estrutura que consiga manter, né, as revelações, os jogadores que surgem logo já vão para a Europa, vão para outros mercados, né? Então, tipo, isso acaba enfraquecendo qualquer liga. Às vezes, por exemplo, se você vê numa liga espanhola, uma liga alemã, uma liga, tipo, querendo ou não, eles têm jogadores que acabam atraindo o mercado. Isso acaba fazendo que outros jogadores desejem jogar na liga também. No Brasil, infelizmente, não acontece isso. E pelo contrário, jogador que se destaca, às vezes por questões financeiras, do clube, empresariais ou pessoais, acaba mudando para outro mercado. Então, tipo, eu entendo, do meu ponto de vista, que se a gente tivesse uma liga forte, uma liga competitiva, com jogadores de qualidade, isso acaba mantendo os bons jogadores dentro da própria liga. Isso acaba fortalecendo a liga, acaba ficando uma liga atrativa, os jogadores não vão querer ir embora, os jogadores vão querer voltar, e isso vai ser bom para todo mundo. Mas enquanto os jogadores bons que surgem, às vezes precoces, né, vão surgindo, já vão sendo desovados para outros mercados, provavelmente a gente não vai conseguir ter uma liga forte ou atrativa, e isso acaba estourando para todo mundo. E agora só em linha com relação ao nível do futebol daquela época. Quem foi o melhor que você já marcou e quem foi o melhor que você já jogou junto? Tá certo. Bom, teve alguns caras assim que difíceis de marcar, mas assim que eu achava difícil de marcar, Carlos Tevez, jogador assim muito habilidoso, né, e com dribles normalmente direcionados para o gol. Que às vezes tem até alguns jogadores que têm um bom drible, uma boa técnica, mas os dribles, né, não são em direção ao gol, não vão causar nenhum tipo de efeito. Mas ele sempre tinha dribles, né, sempre mirando o gol, assim como o Messi também, né, sempre driblando em direção ao gol. Então qualquer parada, né, qualquer falta sempre era motivo de perigo ou cartão amarelo. Então esses jogadores que eram mais objetivos sempre eram difíceis de marcar, mas tinha alguns jogadores inteligentes também. Tive a oportunidade de marcar o Kaká quando eu estava na Ponte Preta, e tipo, era um jogador que jogava sem bola também, né? Tipo, dava o toque e se projetava sem a bola buscando espaço. Então às vezes é difícil de você marcar jogadores assim que têm técnica e que são inteligentes. E os que eu joguei a favor, né? Cito o Kaká novamente, citar os jogadores ali de meio de campo, e o Ronaldinho Gaúcho, foram assim jogadores que para mim estavam assim acima da média, né? O Ronaldo Fenômeno e outros jogadores assim que tipo tinham um padrão assim que estava fora da média, digamos assim. Foram jogadores assim que muito me chamaram a atenção. Eu tive a oportunidade de jogar contra e a favor. Você mexeu até no coração do João. Você falou do Ronaldinho Gaúcho, né? O João tem uma lembrança muito boa do Galo Mineiro dele. Mas, João, sobre a carreira do Mineiro, o que é que você pode pontuar também? Na verdade, eu queria... porque, para ser sincero, Mineiro, eu comecei a ver futebol, as minhas primeiras lembranças, assim, são de 2009, 2008. 2005 o Galo estava sendo rebaixado, assim, são lembranças mais distantes, assim, que a gente não tô buscando lembrar, sabe? A gente já teve umas conversas antes sobre a comparação do nível do futebol na Austrália e do futebol no Brasil, né? E a gente chegou nessa conclusão que a gente acha que, assim, taticamente não são muito diferentes e fisicamente também não, até porque australiano, né, tem muito australiano grandão, até as mulheres também tem um físico muito, muito forte, assim. Mas a gente acha que o nível técnico ainda deixa a desejar e provavelmente pelo esporte não ser popular, né? Você não tem muito celeiro de craque, você não pode bem escolher, fazer as peneiras, né? Você concorda com isso? Você acha que vai nessa linha mesmo? Bom, eu vou me limitar a falar do futebol australiano aqui, que é o que eu acompanho um pouquinho, né?
futebol brasileiro eu não tenho acompanhado muito, a gente escuta os comentários, né, mas eu gosto de ter, assim, minha própria opinião quando eu vejo algo, né, para ter assim, propriedade para falar sobre o assunto, né? Então, sobre o futebol australiano, realmente é um futebol de muita força. Eu acredito que tecnicamente eles até evoluíram, mas talvez falte um pouco de coragem ainda para o futebol masculino, né? De eles acreditarem neles mesmos, que eles têm potencial para chegar mais longe do que eles pensam, né? E algumas coisas assim que eu assim, não sei ainda, né? Mas parece que a liga precisa ser um pouco mais clara, né? E favorecer um pouco mais, né, o futebol australiano. Parece que existe aquela limitação, né, para contratar os jogadores de fora, tem uma cota, alguma coisa assim nesse sentido. Isso acaba travando um pouco a liga, né? Então, tipo, se você quer projetar uma liga, se quer fazer com que fique conhecida, fique atraente, você precisa considerar algumas situações, não limitar. São dois pontos, o salary cap, né, o teto salarial, e também o número de estrangeiros, que são 5 por clube. Eles estão até pensando em diminuir o salary cap por conta da crise, então eles estão brigando bastante com relação a isso. Bom, nessa reta final aqui, Chacon, você mais alguma pergunta, alguma observação com relação a toda a trajetória do Mineiro aí? Passo para você. Só queria que você falasse um pouquinho sobre a sua passagem na Alemanha, né? Primeiro, como é que você viu o crescimento do futebol alemão, que, óbvio, sempre foi um futebol de elite, mas nos últimos anos ganhou muito mais força, né? Muito mais força, principalmente, claro, com o desempenho do Bayern de Munique, também a evolução do Borussia Dortmund. Times como o próprio Hertha Berlim hoje dão mais trabalho para os grandes, né? E é um futebol mais técnico. Mas também eu queria que você falasse como é ser o cara em um time, entendeu? A referência, um cara que é idolatrado, mesmo para um time que não tenha tanta expressão como é o TuS Koblenz lá na Alemanha, um time menorzinho, em uma cidade menor, mas como é que é ser o cara do time, ou referência, ser o time do Mineiro? Tá certo. Assim, para a Alemanha foi um tempo muito bom para mim e para minha família. Ficamos lá aproximadamente quase 13 anos na Alemanha, antes de nós mudarmos aqui para a Austrália. Hoje nós somos cidadãos alemães também, né? Graças a Deus conseguimos também a nossa cidadania, depois de muita luta, muito esforço. Isso é uma conquista muito grande, pessoal, né? E, assim, eu tive num momento também de transição do futebol alemão, apesar de que eles são muito metódicos, né? Mas eu consegui acompanhar uma parte onde a mentalidade era a inovação, né? Manter o sistema, mas inovar. Então, o alemão em si, ele trabalha muito com planejamento, né? Então, eles estão jogando, por exemplo, uma competição, mas eles já estão pensando lá na frente, preparando uma equipe lá na frente. Então, por exemplo, as Olimpíadas, né? Praticamente a Alemanha estava jogando com o time B que eles estão preparando lá na frente, né? Nós estamos jogando com o time principal e a gente achando que já está... Mas a Alemanha já está pensando lá na frente. Então, esse período de transição, que o pessoal já antecipa os fatos, foi assim, muito bacana de perceber, muito bacana ver a maneira como eles trabalham. E assim, tipo, como eles trabalham com planejamento, não importa se tem alguns percalços, né, no meio do caminho. Eles sabem que lá na frente é onde eles querem chegar. E às vezes nós não temos essa paciência, né? Nós até temos um planejamento, mas com 2, 3 percalços que acontecem no meio do caminho, tipo, já põe tudo a perder, né? Então o alemão, ele é paciente, ele é calculista, e ele segue um plano praticamente até o final. Então, para mim, foi um privilégio poder acompanhar isso. E sobre o TuS Koblenz, cara, assim, essa história é até bacana, é até bom explicar aqui. Na verdade, foi um projeto, né, que eu aceitei, não foi assim algo que eu vou jogar lá, me dá um contrato que eu jogo. Na verdade, foi uma continuação do projeto de treinador. E nessa cidade foi onde eu fiz o meu curso de treinador. E depois que eu concluí o curso, né, teve um jogo tipo amistoso, né, contra os formandos contra um time local, alguma coisa assim. Eu joguei para os formandos, né? E aí o pessoal se encantou, pô, você podia jogar de novo, a gente está precisando, estamos passando algumas dificuldades aqui, o que você acha? Mas eu já tinha parado, em 2010. E quando eu fui para o Koblenz foi em 2012, então estava praticamente 2 anos parado. E aí eles falaram assim, você pode melhorar o seu alemão, você pode aprender a prática, né, do que a gente fez no curso dentro de campo, melhorar o seu vocabulário, etc.
Então eu aceitei o desafio, entendeu? Mas foi mais por algo pessoal, como um projeto, e também para abrir possibilidades, que a gente até tinha citado na época, de trazer brasileiros para, de repente, fortalecer a equipe, fazer um intercâmbio, todas aquelas coisas que eu estou tentando fazer aqui hoje. Eram ideias que já tinha lá 8, 10 anos atrás. Então, tipo, foi um privilégio. Na verdade, era uma questão de marketing também, né? Usar o nome do Mineiro para projetar o clube também. Mas a ideia principal era essa associação, né, de interesse entre clube e jogador. Legal. A gente deu o nosso tempo aqui combinado, né? Eu sei que o Mineiro tem compromissos aí a seguir, mas só uma última coisa, Mineiro. Chelsea, né? Filipão te levou para o Chelsea. O Filipão não teve a sequência que ele queria e você terminou não tendo. Como é que você enxerga a tua passagem no Chelsea? Foi também por causa dessa saída do Filipão? O que aconteceu ali também? Então, na verdade, minha chegada no Chelsea é bem interessante. Eu tinha acabado meu contrato na Alemanha, mas assim, como a adaptação da família foi muito boa, a gente não tinha interesse de voltar para o Brasil. Então a gente ficou aguardando algumas situações ali na Alemanha mesmo. Tinha muita oferta para voltar para o Brasil, tal, mas como a gente tinha esse objetivo de permanecer na Europa, eu fiquei ali aguardando. E aí teve uma situação que o SN se machucou, que era da minha posição, e nesse período eu estava na Inglaterra, né, fazendo alguns trabalhos, fazendo algumas atividades. E aí o Filipão ficou sabendo, depois estava sem contrato, que estava livre no mercado, e aí surgiu essa possibilidade, conversamos. Só que nessa ocasião, tinha alguns jogadores que já estavam pré-negociados, né, para ir para outros clubes. E aí quando fechou o mercado, os jogadores que estavam para sair do meio de campo acabaram permanecendo no clube. Então, ali no meio de campo, tinha uns 7, 8 jogadores na mesma posição e de alto nível, né? Jogadores que já estavam no clube, jogadores que já tinham uma história no clube. Então, no meu caso, para ter um espaço, ter uma oportunidade ali, tipo, seria muito difícil, né? Mas, assim, como experiência pessoal, profissional, foi, para mim, um dos melhores lugares, uma experiência incrível. Foi ali que eu aprendi um pouquinho a falar inglês e hoje eu vejo a diferença que isso faz. Talvez não tenha feito lá na época, mas hoje isso faz, né? Mas, e com relação ao professor Felipe Scolari, sim, fui recebendo muito bem, tive todos os créditos dele ali, mas, assim, não deu tempo, de fato, para a gente trabalhar junto, desenvolver o trabalho junto. Foi tudo muito rápido, né? Tudo aconteceu muito rápido. E o meu visto demorou também para chegar, para me liberar para jogar pelo Chelsea. Então, foram uma combinação de fatores ali que acabou não dando certo na época. Mas, assim, foi uma experiência pessoal e profissional muito válida para mim. E, às vezes, só pelo fato dessa passagem, né, pelo Chelsea, eu falo como uma passagem, nem fala que eu joguei. Uma passagem pelo Chelsea. Hoje, isso faz toda a diferença aqui na Austrália, na Ásia, em alguns lugares que eu vou, só por ter citado, passou pelo Chelsea, jogou no Chelsea, tem foto no Chelsea, tipo... Foi simples, foi rápido, mas tem todo um impacto, assim, em lugares que eu vou até hoje. Mineiro, você é muito maior que o Chelsea. Não tenha dúvida. Você é muito maior que o Chelsea. Ué, até porque só um tem mundial. Só um tem mundial. Exato. Graças ao Corinthians. Eu queria te fazer uma perguntinha. Mineiro, qual foi o melhor momento da sua carreira? Assim, esse foi o meu momento. O melhor momento da minha carreira, com certeza, foi no São Paulo, sem sombra de dúvida. Né? 2005, 2006, ali, aquela sequência, foi o auge da minha carreira, né? Mas, assim, eu sabia, né, quando no segundo ano do São Paulo, né, depois que acabou o Campeonato Brasileiro, que nós fomos campeões, eu tinha uma oferta do São Paulo para continuar e tinha ofertas para ir para a Europa. Então, eu sabia que talvez fosse minha última oportunidade de receber um convite para a Europa. Eu já estava com 31 anos, então não é uma coisa, como eu falo, algumas coisas aconteceram atípicas na minha carreira. Então, com 31 anos, eu recebi essa oferta, friamente, pensado, decidido, né? Entendi que seria uma boa oportunidade para, pelo menos, conhecer, né? Não sabia se ia gostar, se ia me adaptar, mas pelo menos para conhecer, para ter uma opinião. Então, resolvemos ir para a Alemanha. Os 6 primeiros meses foram muito difíceis. Até pensei em retornar para o Brasil. Mas logo depois disso,
a gente começou a entender como funcionava o país, como funcionava a mentalidade do alemão, tudo. Então a gente ficou assim muito motivado a permanecer no país, tanto que mesmo após o término da minha carreira, nós continuamos vivendo lá na Alemanha e buscando esse conhecimento, buscando aproveitar essas oportunidades que o próprio futebol nos gerou. Legal, muito bacana. Agradeço demais, Mineiro, sua participação aqui conosco, já finalizando o nosso papo. Como o Rodrigo falou, você é muito maior que o Chelsea. Foi uma pena para o Chelsea que você não teve uma sequência maior lá, mas a sua carreira foi brilhante. Você foi um cara brilhante, um cara sempre muito tranquilo, sereno, né, como o nome Mineiro, que é inspirado lá, né, na história do seu irmão, do Cláudio Mineiro, que foi jogador do Inter, né, antigamente também. E a sua personalidade também é total de mineiro, um cara tranquilo, sempre muito de boa. Esse papo aqui foi justamente nessa pegada, sereno, tranquilo também, justamente como você se porta. Eu vi, inclusive, uma resenha do Lugano recentemente, dizendo que depois do título mundial, tava todo mundo, né, na resenha, tomando uma cerveja, e cadê o Mineiro? Você tava no quarto, no computador, conversando com a família. Isso. Ou seja, isso representa muito o que é você. Isso é verdade? Você mesmo isso? É verdade. E eu que agradeço aí pela oportunidade, bate-papo bacana aí. Mais uma vez, obrigado aí por terem lembrado, né? E fico à disposição aí no que puder ajudar. Espero encontrar com o pessoal que está aqui na Austrália, né? Já tem um bate-papo, agora que abriu um pouquinho mais, né? Liberou um pouco mais as restrições. E quando estiver no Brasil, eu dou um toque aí também para, de repente, encontrar com a turma que está no Brasil. Boa. A gente já entrevistou aqui o Cássio, né, que jogou no Flamengo, jogou na Adelaide United. Semana passada foi o Fernando de Moraes, que fez história no South Melbourne. E com todos a gente tem dito, vamos ter uma confra aí do Australianão, assim que der. Então a gente vai fazer um churrasco. O Rodrigo já disse que vai bancar tudo, carne, a festa com... Né, Rodrigo? Então você está convidado. Mas o Edu tá convidando todo mundo, eu vou ter que tirar o Edu, né? Porque não vai ter. Não vai dar. Eu vou participar por vídeo chamada, de repente. É igual o futebol que fizeram aqui, né? Falaram que era só uma recepção dos brasileiros, né? Um futebol 7 e tal, né? A gente foi preparado para uma recepção, futebol 7. Aí chegamos aqui, tinha 40 caras, dá para fazer um torneio aqui. Todo mundo querendo entrar em campo só para dizer, joguei com o Mineiro, joguei com o Sila, joguei com o Paulo Sérgio, foi fantástico aquele evento. Mais uma vez, muito obrigado, Mineiro, foi um prazer. Chacon, uma honra também ter você, cara, muito obrigado. Muitíssimo obrigado pelo convite, melhor ainda com a presença do Mineiro, vocês são craques e a Austrália é um país que sempre desenvolve os esportes, né? Não é à toa que vai sempre bem em Olimpíadas e o futebol está aí se desenvolvendo. Ele e Estados Unidos eu acho que são os países que fora dos eixos de principais localizações, são os que mais envolvem o futebol. A Austrália mais no feminino, os Estados Unidos investindo forte no masculino, mas é sempre bom ver o pessoal que nem era tão conhecido ganhando mais destaque aí. Obrigado pelo convite, galera. E já fazendo o seu merchan também, @Giovanni Chacon _. Muito obrigado, é isso aí. Rede, né? Instagram. É isso aí, boa, os dois. E claro, na Jovem Pan, na cobertura do Tricolor Paulista. Vou seguir lá. Você, São Paulino. Opa, você, São Paulino, rapaz. O São Paulino que quiser descontar raiva pode ir lá e xingar o Chacon. Que isso, eu só reporto, eu não tenho culpa do momento do clube, galera. Por favor. Boa. João, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, galera. Pois é, sempre um prazer. Obrigadão, Chacon e Mineiro, as nossas visitas de hoje. Foi mais uma vez espetacular o papo e é isso aí. Até a próxima. Valeu. Rodrigo também, um abraço. Valeu, o caldo tá engrossando aí, hein? Só fera, Mineiro, Chacon, porra. Gostei. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. A gente está elevando o nível e estamos nos desafiando, porque a cada programa vai ficando... Qual será o próximo? Vamos ver o que é que vem pela frente aí, né? Mas... Não, pode encerrar aqui. Já era. Foi o último. Já deu. Chegamos no nível mundial, né? Campeão mundial, já deu. É isso, galera. Esse foi o Australianão, né? Esse nosso episódio especialíssimo aí com o Mineiro, campeão mundial, com o Giovanni Chacon também, da Jovem Pan. Espero que vocês tenham gostado. Dá o joinha aí no YouTube. Segue a gente no Spotify, no Deezer, nos agregadores. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol!
São Paulo!